Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos salva pesou sobre ele. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que Jesus, por um ato de amor, dá a vida para nos salvar. Encerramos aqui o último vídeo dessa série especial para a Quaresma. Mas antes de ir para o nosso vídeo, compartilhe, curte, comenta e se inscreva nesse canal. O objetivo desse canal é evangelizar, fazer com que as pessoas cada vez mais se voltem para o coração de Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. Nós queremos gerar vida e salvar almas. Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia cair sobre Ele o castigo das faltas de todos nós. Jesus salva a humanidade. Jesus redime a humanidade. Jesus é condenado por amor a toda a humanidade. Após o pecado original, e na história de toda a palavra de Deus da Bíblia, nós vamos percebendo que o homem, o gênero humano, que pecou contra Deus, como narra lá no livro de Gênesis, se vê incapaz de redimir e de recuperar a aliança com Deus. O gênero humano que pecou contra Deus, agora pecador, não consegue redimir, justamente pela própria condição de pecado. Era necessário, então, que a humanidade recuperasse a aliança com Deus. Mas quem poderia redimir a humanidade se o próprio homem estava corrompido pelo pecado? Quem poderia salvar a humanidade se a própria humanidade que pecou contra Deus está numa condição de afastamento de Deus? Ou seja, por mais que existissem homens justos na terra, não havia entre eles algum que tivesse a condição de salvar todo o gênero humano, de redimir a humanidade. Analisando essa incapacidade, essa impossibilidade da salvação do homem pelo próprio homem, Jesus, o Verbo de Deus, decide assumir a humanidade, assumir a condição humana, para que Deus, assumindo a condição humana, mas não abrindo mão da sua condição divina, ele teria então condições de redimir e salvar a humanidade. Somente Deus, como homem, poderia salvar a humanidade. O Deus, num ato de misericórdia, percebendo a incapacidade do homem de se salvar, ele então assume a humanidade. Ele se esvazia da sua condição divina, mas não se esvazia da sua natureza. Ele continua na sua natureza divina como Deus, mas assume a natureza humana. Deus assume a natureza humana sendo ainda Deus, numa união hipostática, duas naturezas em uma única pessoa. Aí então ele tem dignidade, ele tem capacidade para redimir e salvar a humanidade. Por isso que ele assume as nossas dores, ele assume os nossos crimes, ele assume a nossa enfermidade. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Era para nós sermos castigados. Os pecados eram nossos, os crimes são nossos, as enfermidades são nossas. Então, cabia a nós, cabia à humanidade pagar essa conta e redimir desses pecados. Mas a misericórdia de Deus vai além. E ele se esvazia e vem salvar a humanidade. Irmãos, o ato de Jesus de nos salvar nos faz assumir a partir de então uma nova postura. Se Deus me salvou,
Se Deus efetivamente nos perdoou, o que faz nós ainda vivermos na condição de escravos? O que faz ainda você viver na condição de alguém que não foi redimido e salvo? Como não viver a dignidade de filho se Jesus assumiu para nós a salvação e nos deu a dignidade de filhos? Como não assumir a dignidade de homens livres se Jesus se fez prisioneiro, condenado para que eu e você pudesse agora ser livre? Irmãos, o ato de amor de Jesus na cruz por nós, de nos salvar, precisa nos mover a um comportamento importante. Eu preciso corresponder a essa redenção. Eu preciso corresponder a essa salvação. Não dar mais para viver como escravo. Ele já conquistou para mim a liberdade. Não dá mais para viver como um pecador invencível. Ele já conquistou para mim um perdão. Não dá mais para viver como alguém que não tem solução. Não, ele já conquistou para mim a redenção, a salvação. Não há quem não possa ser salvo. Não há quem não possa ser redimido. Todo gênero humano pode encontrar em Jesus Cristo salvação. Todo gênero humano pode encontrar na cruz de Jesus Cristo cura. Todo gênero humano pode encontrar na cruz de Jesus Cristo libertação. Todo gênero humano pode encontrar na cruz de Jesus Cristo a vida nova. Não se prenda nos seus crimes, não se prenda nos seus pecados, não se prenda nas suas derrotas. Simplesmente permita que a redenção de Jesus Cristo chegue até o seu coração e a sua vida. Confesse agora os seus pecados, busque um sacerdote e viva a vida nova que Jesus conquistou para nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o peso dos nossos crimes. Deus abençoe a sua vida. Jesus morreu por você.